Isso mesmo, salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma semana, começamos aqui abrindo câmeras e microfones, bater um papo sobre arte, sobre cultura, sobre literatura, sobre coisas que fazem a gente sempre sermos pessoas melhores, que afinal de contas, lendo, escrevendo, olhando, assistindo os espetáculos, é que a gente se torna pessoas melhores nesse mundão cada vez mais confuso, cada vez mais caótico. Eu tenho aqui mais um novo amigo, o Lucas Pagani, material que eu recebi dele, vindo da LC, aliás, um abraço para as meninas da LC, sempre muito parceiras aqui do Café Cultural. Um livro fantástico, gente, um livro que dá, gente, só pelo material dá vontade de correr atrás e já ler, querer saber o final, mas vamos lá, eu não quero adiantar as coisas, eu quero saber o seguinte, quem é Lucas Pagani por Lucas Pagani? Boa tarde, é um prazer conversar contigo. Então, eu sou o Lucas Pagani, eu sou de Lages, fica na Serra Catarinense, nasci aqui, vivo aqui a vida toda, e exceto um pequeno período em Florianópolis, mas retornei para minha cidade. Eu sou, por formação, jornalista, me graduei em jornalismo em 2015, trabalhei na área durante alguns anos num jornal impresso da região e online, e também uma breve experiência com rádio. Que legal. Depois disso, eu fiz um concurso público, atualmente eu sou servidor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e depois disso eu fui cursar Direito, que também concluí em 2022. E nesse meio tempo, naveguei pela escrita. Que legal, que legal, que legal. Mas como assim, você gostava, como jornalista, obviamente, você sempre gostou de escrever. Mas como que foi o pulo de sair do texto jornalístico, que tem toda uma cadência, tem toda uma estrutura, para um texto de livro, para um texto de romance? Eu sempre fui apaixonado por ler e escrever, desde muito pequeno, desde bem criança, e sempre planejei que eu escreveria um dia, que eu seria escritor um dia. Embora a gente saiba que viver da escrita ainda é algo muito limitado, né? Então é algo que a gente concilia com as nossas demais profissões. Mas eu já sempre escrevi algum conto, algum poema, alguma coisa breve assim, e ia guardando. E o romance, embora sempre fosse um objetivo, uma meta, eu sabia que era algo que exigia muito tempo. Então eu tinha, desde o meu ensino médio, em 2010, eu tinha alguns rascunhos, alguns exercícios de sala de aula, me surgiram alguns personagens, algumas histórias, e eu fui acumulando aquilo, construindo uma linha do tempo, uma biografia de cada personagem, e fui tendo ideias. Ano a ano eu ia expandindo esse universo que eu tinha criado, e escrevia algum capítulo, depois ficava meses sem escrever nada, escrevia mais alguma coisa, e fui indo. E afinal foi em 2020, durante a pandemia, aí era lockdown, agora sim eu consigo escrever. Né? Aí não tinha como, agora eu escrevo de fato. E aí foram madrugadas a fio, o melhor horário para escrever era madrugada, e aí tudo aquilo que eu tinha planejado, eu consegui costurar numa história única, juntar os personagens distintos, as tramas menores, num enredo comum. Você sempre gostou de ler romance policial, essas tramas de suspense, por isso que criou o teu primeiro, foi nesse livro, um Agatha Christie, esse tipo de gênero maravilhoso. Com certeza, sempre gostei. O mistério tem isso, né, de instigar a questão do gancho, de você não conseguir parar de ler, você precisa virar a próxima página, cada capítulo termina com uma revelação ou algo inesperado, uma surpresa que te move a continuar para ter o grande desfecho. Então, o suspense policial é bem interessante, apesar de que o meu livro não é apenas isso, embora haja um crime, haja uma investigação, ele tem toda uma carga dramática e o aprofundamento psicológico dos personagens também. Vamos conhecer então um pouco mais sobre o Baile de Máscara. Conta pra gente como que é essa trama, dá alguns spoilerzinhos para nós. Muito bem, o Baile de Máscaras... Bela capa, hein? Capa muito bonita. É um belo trabalho da editora Ascensão. Ele é um livro eles são 30 capítulos, mais prólogo e epílogo, então 32, em torno de 330 páginas. Um livro bom. O resultado, graficamente, ficou muito bonito também. E a história dele é a história do Rui. O Rui é um escritor, então meu protagonista é um escritor, e ele passou a vida dele
casado com uma mulher que era o amor da vida dele, e ela faleceu, e ele, depois que ficou viúvo, ficou recluso e nunca superou muito a perda daquela esposa. E 25 anos depois da morte dela, então meu livro tem bastante saltos no tempo, o Rui está escrevendo um discurso, porque vai haver um evento homenageando a esposa dele, que ela era professora, e enquanto ele está lá na casa dele, toca a campainha e reaparece uma antiga colega de escola, pela qual ele tinha tido uma paixonite rápida na adolescência. Tá. E ele fica muito intrigado, porque essa mulher havia ido embora da cidade. Então, 5 décadas depois, a mulher ressurge, e o que ela está fazendo ali? Ninguém tinha mais notícia dela. E ela começa a se reaproximar do Rui. E ela começa a desenterrar acontecimentos do passado, que envolvem os dois e também outras figuras da cidade. E nessa busca, e nessa retomada da interação deles, ela tem a intenção de revelar um segredo que ela tomou conhecimento no passado, que é muito importante para a vida dele. Só que ela não consegue fazer isso. Acontece uma série de eventos imprevisíveis e essa mulher, a Vânia, acaba sendo assassinada. Eita, preba. Sem que ela explique por que ela voltou. E aí começa a investigação que vai destrinchar a vida dessas famílias ali, para tentar entender quem pode ter matado essa mulher, por que motivo e o que ela queria contar. E aí que entra também toda aquela trama psicológica que você falou, né? Uma paixonite que volta, e vai 25 anos depois. Quer dizer, tem toda uma questão de reconstrução das pessoas nesse meio tempo. Com certeza. O livro trata também, assim, de questões de luto. Ele, pela perda da esposa, ele também perdeu uma filha na história ali. E os outros personagens também passam por isso. A gente tem a Marcela, que é uma adolescente que está terminando o ensino médio, e ela acabou de perder pai e mãe, ela também está numa fase complicada. A gente tem a Maria Helena, que a mãe dela morreu no parto, ela cresceu sem mãe, e ela tem, então, algumas questões também familiares não resolvidas. O Rui tem um filho que é adotivo, que era um órfão e ele acabou adotando. Então, essas questões de como as famílias foram se construindo reverberam ao longo da trama e fazem com que a gente perceba o crescimento da cidade, das famílias e das pessoas individualmente. Entendi. É uma das coisas mais difíceis, Lucas, quando a gente está escrevendo uma história, é o número de personagens, não resta a menor dúvida. Quando você vai acrescentando personagens, você tem que dar corpo para esses personagens. Não sei se seja um que passa muito rapidamente pela trama, que não faz diferença nenhuma, mas eu estou vendo que no teu caso, além de você ter um elevado número de personagens, você construiu cada um quase que individualmente e depois foi tentando amarrar isso. Deve ter dado um trabalho muito maior do que simplesmente escrever a história, né? Com certeza, porque eu costumo dizer que os meus personagens são como se fossem pessoas de carne e osso, e eu os conheço como pessoas reais. Isso contribuiu para que, quando eu estivesse escrevendo, a escrita fosse espontânea, e vários diálogos, quando eu releio hoje, eu penso, puxa, fui eu mesmo que escrevi, e é porque essas personagens tinham voz própria. Eu sabia como eles reagiriam em cada situação, o que eles sentiam, o que eles pensavam. Então, realmente, foi um trabalho bem complexo, mas eu cuidei muito da construção dos personagens para que houvesse coerência também, né? Não houvesse aquele personagem aleatório que estivesse ali sem motivo nenhum, ou que tivesse um comportamento contraditório. Então, eu procurei que ele tivesse uma personalidade bem definida. É muito fácil isso, né? Infelizmente, a gente já pegou alguns livros assim, até livros muito bem escritos, mas que de repente você vê que tem uma... Fala, esse personagem aqui não estava indo para a direita, agora está indo para a esquerda. Essa moça não estava casada com tal personagem, agora ela é mulher do outro. Quer dizer, um grande número de personagens te dá um risco muito maior de você ter alguma escorregada na trama, né? Exato. Eu, na verdade, nunca contabilizei, mas eu estimo que eu deva ter uns 30 personagens, assim, é um número grande. Sem dúvida, nossa, muito. E, no entanto, é claro, não são todos protagonistas, mas todos têm a sua relevância. Eu procurei que ninguém estivesse ali apenas para aumentar o número de páginas. E isso é muito interessante, porque quando eu chego no meu epílogo, obviamente eu não vou contar o que acontece no epílogo, claro, por favor. Mas é uma cena na qual eu consegui
trazer todos os personagens do livro para um mesmo local, por um motivo, e todos estão juntos, e à medida que cada 2, 3 vão tendo uma conversa aqui, os outros 2, 3 ali, assim, a gente vê que todos eles começaram o livro num ponto, passaram por uma trajetória, tiveram alguma evolução, aprenderam algo, ganharam algo, perderam algo, e chegaram num local distinto. Então eu amarro de uma forma que todos têm um final no qual eles puderam crescer. Muito legal, muito legal. Isso eu fico imaginando, já chutando, que você deva ter aquele bloquinho do lado, onde você foi anotando o personagem e foi esse aqui assim, esse aqui assado, agora isso. Normalmente quem trabalha com muito personagem e tem um texto muito descritivo, tem o bloquinho do lado com fichinha de cada personagem. E eu tenho um sentimento que eu tinha as fichas de cada personagem na nuvem, na verdade não na nuvem, num disco rígido, e acabou que eu perdi parte desse material, eu acabei perdendo. Mas outra parte eu preservei, até porque se eu tenho 330 páginas do livro final, quantas eu não tenho de descartada, né? Tem muita informação que a gente cria e fica apenas na nossa imaginação ou guardado ali e não entra na versão final. E além dos personagens, a questão da linha do tempo, porque a minha história, eu tenho cena de 1949 e eu tenho cena de 2020. Então eu percorro décadas ali. Eu precisava ter um planejamento bem claro de datas, para as idades dos personagens, para que cada um tivesse não houvesse deslizes na cronologia também. Porque seria muito fácil você está trabalhando com uma criança, vai assim, na primeira fase, vamos dizer assim, da história, e de repente, 25 anos depois, continua criança. Fala, não, já não é mais criança, né? Você tem que tomar todo esse cuidado de transformar aquela personagem criança numa personagem, no mínimo, adolescente, mas já adulta, 25 anos depois. E eu tenho também personagens que são muito importantes para a história, que já estão mortos quando o livro começa. Então, de que forma eu vou contar a história deles se eles não estão ali mais para participar dos eventos? Então, eu tenho apenas um relato de alguém, mas esse relato pode ser muito parcial, ou pode ser equivocado. Então, de que forma eu vou ter alguma carta, eu vou ter alguma filmagem? Então, eu tinha que procurar elementos para contar a história dessas pessoas que já não estão aqui. Foi bem interessante. E a própria estrutura da trama, né? Aquela coisa, ele foi lá na venda do seu Joaquim e comprou, não sei o que lá, 25 anos depois, o cara foi na venda, tá lá seu Joaquim ainda, não tá o seu Joaquim, quer dizer, tem todo aquele universo que você tem que construir e que não pode ficar à toa, ele não pode, você não pode derrubar a tua história justamente por causa da venda do seu Joaquim, né? Dá licença. Exato, até porque eu trabalho com uma cidade fictícia. Então, eu construí essa cidade. Então, se eu descrevo aqui na cidade, aqui fica o cemitério, aqui fica a padaria, aqui fica a igreja e tal, eu preciso manter um padrão, né, da descrição da cidade também. Claro. Lucas, uma coisa. Da maneira como você coloca, esses teus personagens, apesar o livro ele tem começo, meio e fim, você já colocou isso. Todos os personagens, eles terminam, ou você guardou algum personagem para, de repente, um segundo livro, ou você pode fazer um spin-off, puxar algum personagem e trabalhar melhor, ou não? Assim, eles têm uma história concluída. Se não houver uma sequência, não vai ficar ponta solta. Mas sim, eu tenho planos e ideias, e eu tenho material que sobrou. Então, alguns personagens que aqui são mais apoio podem vir mais pro foco numa história seguinte. Eu imagino, por exemplo, que uma segunda história eu não vá reabrir feridas dos protagonistas que já foram solucionadas aqui. Claro. Mas eu posso muito bem pegar, por exemplo, a policial Diana, que é quem investiga o crime, e aproveitar esse universo dessa cidade que eu criei e de alguns moradores e pegar a Diana para investigar um novo crime, para investigar um desaparecimento, um novo mistério na cidade. E aí um ou outro personagem pode participar disso, porque já, afinal, é um personagem que já está estabelecido, já tem uma trajetória, uma personalidade, mas também abrindo para novas pessoas e novas histórias. Quem sabe a Diana não é um novo Hercule Poirot? De repente, já imaginou? Você faz assim, as tramas da policial Diana. Vai ser fantástico. É possível.
Lucas, o teu estilo de escrita, ele é um estilo que ele permite que o leitor crie também? Ou você gosta de dar detalhes? Você gosta de falar, olha, a escada tinha 25 degraus, o corrimão era da cor azul e ela fazia uma ligeira curva para a esquerda? Ou você deixa o leitor criar um pouco também nessa tua cidade? Eu sou bastante... Eu sou detalhista, sou minucioso, mas não ao extremo. Porque eu já li livros em que a pessoa sai daqui para chegar ali, são 5 páginas e ela dá 10 passos. Isso não acontece comigo. Não me excedo. Mas sim, eu costumo descrever bem os ambientes e também a questão do pensamento dos personagens ali. Mas, claro, sempre é interessante que cada leitor é diferente. Existem personagens, existem alguns que são unanimidade, mas outros, a pessoa diz, nossa, eu amei tal personagem, queria que fosse minha amiga. Outra diz, aquela personagem é uma chata. E eu digo, mas eu descrevi a mesma pessoa. E aí? Cara, cada um é um, né? Por isso eu falo, o mesmo livro lido por 2 pessoas são 2 obras totalmente diferentes. E, em verdade, mais do que isso. E mais do que isso, o mesmo livro, lido pela mesma pessoa, em momentos diferentes, também pode ser diferente. Sim, exatamente queria colocar. Tem livros, e principalmente livros como o teu, não são livros para uma única leitura. São livros que você pode pegar e ler mais de uma vez, você vai redescobrir detalhes, aí, nossa, não tinha reparado nesse ponto aqui. É muito gostoso isso, é muito gostoso quando você tem vontade de pegar novamente o livro e voltar àquela trama numa releitura. É muito bom quando isso acontece. Eu folheava aqui agora há pouco, enquanto aguardava para entrar na sala, e ainda percebia alguns detalhes assim. O meu livro tem muitas informações que parecem despretensiosas ou inúteis, e, no entanto, já são algumas pistas. Eu peguei agora um trechinho ali, a personagem tal é comentado que ela estava em tal país naquela época. Mas isso é comentado de passagem. Muito lá na frente, é comentado que ela estava em outro local. E o leitor desatento não perceberia nada de diferente ali, era um comentário casual no meio da história. E lá no final... Não, mas ela foi falar daquilo porque era uma mentira, houve um motivo para que mentisse, porque estava escondendo outra coisa. Então, cada vírgula do texto tem um motivo para estar ali, foi planejada e cuidadosamente. Que legal. E a partir do momento que você faz uma escrita mais descritiva, você abre uma possibilidade disso virar, que sei lá, de repente pode virar algum... Hoje em dia está normal virar um livro, virar um filme, virar um seriado. Está muito normal isso. Hoje está muito mais fácil isso do que era há alguns anos. Na verdade, o audiovisual veio para ficar, né? E eu sempre fui mais da leitura que dos filmes. Confesso que nunca fui grande fã de assistir muitos filmes, mas caiu. Eu tenho, sim, uma espécie de sonho, né? A gente sabe que é algo muito distante. Tenho estudado um pouco, feito alguma questão de curso de roteiro, tentado arrumar contatos. E eu, sim, imagino que o meu livro renderia uma série, por exemplo, justamente por ele ter essa questão descritiva. E outra questão que ele tem, que os próprios leitores comentam, que lendo eles se imaginam muito bem a história, que ela é muito visual, e também porque, como eu tenho esse número de personagens, isso não se torna necessariamente confuso, mas eu tenho uma alternância na narrativa. Eu narro um capítulo em que o Gabriel está contando a história dele e ele encontra com o Ramiro. No capítulo seguinte, eu estou falando do primo do Ramiro, mas ele menciona alguma coisa que o outro fez lá no outro capítulo. E eu navego de um personagem para o outro e vou alternando, e volto em outro. Então, essa questão de ter núcleos separados funciona muito bem em séries. Eu tenho os núcleos, mas eles têm uma história comum. Mas é questão de tentar... E você está partindo para um lado muito interessante. Quer dizer, a escrita jornalista, que a gente comentou no começo, a escrita jornalística tem um ritmo, tem um formato. A escrita literária tem um outro formato totalmente diferente. E a escrita de roteiros, então, é uma terceira forma. Ou seja, se você conseguir trabalhar essas 3 vertentes, cara, vai ser um profissional mais fantástico do que já é. É uma questão muito de versatilidade, né? E também, claro, tudo isso exige, além de compromisso de técnica, de estudo, de treino, exige também um investimento não só financeiro, como também de tempo.
E, como eu falei, como a gente tem as nossas outras atribuições, não posso dizer que a escrita seja apenas um hobby, é mais do que isso. Só que também não é algo que eu consiga ter uma dedicação exclusiva. Então, ainda é um desafio conciliar o dia a dia com a produção de conteúdo. Até para redes sociais. E aí falamos já de uma quarta escrita, né? Escrita para redes sociais também já não combina com nada, né? Porque é uma bagunça. Uhum. Redes sociais hoje não tem como fugir, e só que também é isso, exige rede social tem uma visão muito equivocada das pessoas de que qualquer um cria conteúdo e publica. E não é assim, você criar um conteúdo de qualidade para ali também não é fácil. Tem todo um processo, então é preciso saber transitar entre essas diferentes mídias. O problema de redes sociais é que efetivamente, sim, qualquer um pode postar qualquer coisa. O problema é que a gente conseguir peneirar o que é de qualidade, o que é de relevância, o que nos traz alguma importância. Porque senão também fica brincadeira. E também a questão do efêmero. A gente, no jornalismo, a gente brinca, trabalhava em jornal impresso, a gente brinca que a gente passava o dia trabalhando para produzir uma edição para amanhã, para depois de amanhã virar banheiro do cachorro. Exatamente. Jornal impresso era isso. E a rede social é mais ainda. Você produz algo para 1 hora depois de assumir do feed de todo mundo. E diferente de um livro que é uma espécie de imortalidade que você vai ficar para sempre em algum lugar. E felizmente está voltando o livro físico, ainda não com a força que tinha, eu acho que jamais vai voltar com a força que tinha antigamente, até porque não tem como combater, mas eu tenho visto mais pessoas gostando do livro físico. Eu não sei se são as escolas que estão incentivando que os jovens tenham o livro físico, mas eu tô sentindo uma volta. Não acho que nós vamos ter a reabertura de livrarias, infelizmente, porque é muito caro. Ainda é muito caro o livro físico. É um processo muito caro. Mas eu acho que um pouquinho está retomando. Está. O livro eletrônico também, ele é nosso aliado. Sim. Ainda sou conservador, ainda sou... Não sou contrário, mas ainda tenho. Para eu ler, eu ainda prefiro o papel. Eu sei que existe um nicho de leitores que realmente é assim, prefere o livro físico. Mas é bem verdade que dá para fazer um trabalho bem bacana com o eletrônico. Quando o livro chegou na Amazon, no Kindle Unlimited ali, ele alcança mais pessoas. Claro, né? Claro. Então, isso é bem legal. O que precisa ter muito cuidado com o livro eletrônico, com esse universo do não físico, é a questão do direito autoral. Precisa ter respeito com a obra. Entendeu? Não adianta nada, eu consegui o PDF do livro e agora eu vou repassar para Deus e o mundo. Gente, tem um mínimo de respeito, sabe? Não somente com a obra intelectual, mas com todo o trabalho de escrita. Quanto tempo você levou para escrever o Baile de Máscaras, que você comentou? De escrita mesmo foram 11 meses, mas eu já tinha rascunhos e planos de 10 anos antes. Então, quer dizer, mas que sejam só os 11 meses, independente. Sim. 11 meses é um tempão, gente. Dá licença, 11 meses é um tempão. 1 ano, 10 anos. Ou seja, é uma questão de respeito com o autor, respeito com a pessoa que fez a capa, respeito com a editora. Porque é muito fácil, vou baixar o PDF aqui. Legal, gente, mas, eu acho que tudo tem seu limite. As facilidades todas da vida têm seu limite. Lucas, planos daqui para frente. O que você está pensando em fazer em termos de literatura? Já tem um segundo na mente? Já está escrevendo? Como é que está isso? Na mente, sim. Já comecei a escrever, tenho algumas coisinhas já, mas no momento eu tive que dar uma freada. Eu tô com 2 crianças pequenas em casa, então então a gente tem que dar uma equilibrada, né? Claro, mas assim, a mente da gente está sempre fervilhando e a gente não para. Ideias eu tenho diversas e quando dá um tempinho a gente pega e escreve. Tá num trajeto, num percurso, pode ser um bloquinho e a caneta anota alguma coisa. E quem sabe logo surge uma... que legal. Ou seja, já vai pegando mais fichinhas, já vai criando mais novos personagens, que já vi que você é bom de criar personagem. Então, já vai criando, já vai anotando, dando características físicas do teu personagem, que é assim que a coisa funciona. Lucas, conta pra gente, aonde que as pessoas encontram o Baile de Máscaras? O Baile de Máscaras, ele pode ser encontrado no site da editora Ascensão,
né? Ou também no Instagram, @AscensãoEditora. No meu Instagram, @LucasMPagani, pode ser encontrada uma série de informações nos destaques sobre o livro. E também ele na Amazon, né? O livro eletrônico, ele no Kindle, e ele tá no Kindle Unlimited também para quem assina. Ai, que maravilha. Qualquer dia eu vou pedir patrocínio para a Amazon aqui, porque toda a resposta única é, não, tá na Amazon, tá na Amazon. Qualquer dia eu vou pedir patrocínio para a Amazon aqui. E você já deu o teu Instagram, mas eu queria que você repetisse onde que as pessoas te encontram, como que podem entrar em contato, se você gosta de receber, responde, como que é essa tua interação com os leitores. Com certeza, eu amo que me procurem. Eu estive agora em setembro do ano passado, agora, já está fazendo um ano. Setembro, agora, eu estive em setembro do ano passado na Bienal do Rio, e aí é muito gostoso quando as pessoas vêm encontrar a gente, tirar foto e pegar autógrafo. Então eu sou bem receptivo. E o meu Instagram, então, repetindo, @LucasMPagani, M de Maria. E aí lá nos destaques tem tanto tem informações sobre o livro, recepção dos leitores, comentários, feedback, como tem também, inclusive, do processo de escrita, que eu já ia postando stories enquanto escrevendo e tal. Legal. Tem muita gente que nos ouve que sempre pergunta isso. Eu queria começar a escrever, mas eu não sei como. Eu falei, gente, vai botando ideia no papel. Vai registrando, vai marcando. Uma hora acontece que nem o Lucas aconteceu. Você consegue, você amarra tudo e aí você vai ver, você tem o teu livro. Eu acho que é assim que funciona, é assim que as coisas têm que acontecer. A gente não pode desperdiçar ideia. Ideia deveria ter preço. Eu sempre falei, ideia é um bem fantástico, a gente não pode desperdiçar ideia nenhuma. Exato, sempre se guarda. De algum proveito tem. Se o livro não utilizar aquele texto específico, mas serviu para modelar a tua escrita, pode servir para uma história futura. E o que eu conheço, gente, nós já entrevistamos aqui no Café Cultural pessoas que eu fui buscar no meu baúzinho de anotações lá uma anotação que eu tinha feito e saiu um novo livro, porque já estava mais maduro como escritor. Então a gente vai registrando que uma hora a ideia vira livro. Com certeza. Eu quero te agradecer demais, te parabenizar, que o Baile de Máscaras seja um grande sucesso, maior do que ele já é, e eu tenho certeza que logo, logo você está de volta aqui no Café Cultural com mais romances, com mais ideias para a gente poder voltar a conversar. Assim seja, foi um prazer conversar contigo, sempre à disposição aí, e muito obrigado pelo espaço. É isso aí, meu grande abraço para você, e a você que escutou mais essa edição aqui do Café Culturável, meu grande abraço, a gente volta logo, logo para mais um bate-papo tão gostoso como esse. Tchau, Lucas, obrigado, até mais. Tchau.